Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar com o estudo de cinética química, estudando os fatores dos quais depende a velocidade de uma reação. Quais os fatores que interferem na velocidade de uma reação? Então, olha só. Quais os fatores que influenciam na rapidez das reações químicas? Então, são 5 fatores. A concentração dos reagentes, a quantidade de reagentes, né? A temperatura do sistema, a pressão no caso de reações envolvendo gases, né? A superfície de contato e a presença ou não de catalisador, tá bom? Então vamos lá para o primeiro fator. Primeiro fator, concentração dos reagentes. Nós estudamos no vídeo anterior que para que uma reação química aconteça, as moléculas dos reagentes precisam se chocar, né? E neste choque, elas precisam ser quebradas, né? Então vejam, Então imagine aqui, né, a situação, eu tenho uma concentração baixa, eu tenho a possibilidade, a probabilidade de que essas moléculas de reagente se encontrem. Evidentemente que se eu aumentar a quantidade destas moléculas dentro do sistema, aumenta a probabilidade delas se chocarem. Quanto mais choque, maior a velocidade da reação, tá certo? Então a concentração ela interfere assim, não é? Quando eu tenho uma baixa concentração, eu tenho uma menor quantidade de choques efetivos ou choques eficazes. Lembrando, o que é um choque eficaz? É o choque que resulta na quebra das moléculas dos reagentes, na formação do complexo ativado, tá certo? Se eu tenho uma concentração maior, aumenta a probabilidade de haverem choques efetivos, choques eficazes, que resultam, então, na reação química, tá certo? Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a quantidade de choques efetivos e, obviamente, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Tá tudo bem? Maravilha. Então, olhem só aqui o que acontece para você entender essa analogia aqui que nós vamos apresentar. Imagine um baile, né? Um baile que está acontecendo ali, vários casais estão, então, dançando no salão, tá certo? Então, veja, a regra é, quando um casal se chocar com outro, se encontrar com outro ali no baile, eles trocam de parelhas, né? Eles trocam de par, né? Então, veja, representando ali uma reação química, tá bom? Evidentemente, quanto maior for a quantidade de participantes, a quantidade de casais aqui, maior vai ser a chance deles se chocarem, né? E havendo um choque, a troca de casais que representaria, então, a reação química, tudo bem? Então, quanto maior a quantidade dos reagentes, maior a quantidade de choques. E quanto maior a quantidade de choques, maior será a velocidade da reação. Tudo bem? Maravilha. Então vamos aqui para a influência da temperatura. Bom, isso é uma coisa intuitiva também, né? Porque a temperatura mede o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas estiverem as partículas, mais elas vão se chocar. Né? Maior vai ser a probabilidade de acontecer os choques. E outro detalhe, se a temperatura é elevada, elas estão se movendo rapidamente, com bastante energia. Energia esta necessária para que, havendo o choque, aconteça a quebra das moléculas dos reagentes, tá certo? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia com que se dará o choque, e assim a probabilidade de haver então a ruptura das moléculas dos reagentes. Então, quanto menor a temperatura, menor vai ser a quantidade de choques efetivos, que são os choques que resultam na quebra dos reagentes, né? Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a quantidade de choques efetivos.
Quanto menor a temperatura, aliás, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de choques efetivos, maior será a velocidade da reação. Isso aqui fica muito claro quando a gente, na nossa casa, percebe ali que as reações de cozimento numa panela de pressão ocorrem mais rapidamente. Por quê? Porque na panela de pressão a temperatura de ebulição da água aumenta, né? Temperatura de ebulição que numa panela aberta, né? Ou simplesmente com num sistema aberto que permita que o vapor saia, né? Você tem ali uma temperatura por volta de 100 graus, aqui você vai ter uma temperatura maior do que 100 graus. E quanto maior a temperatura, maior a quantidade de choques efetivos, mais rápidas se darão as reações de cozimento, por exemplo, né? Por outro lado, se você tem a geladeira, né? O que a geladeira faz? Ela resfria, diminui a temperatura, diminui a quantidade, o grau de agitação, né? Diminui a quantidade de choques que resultam na quebra das moléculas. Por isso a geladeira reduz a velocidade das reações de decomposição dos alimentos, tá certo? E o alimento acaba durando mais na geladeira, tá certo? Muito bem. Já ouviu muitas vezes, né, os nutricionistas, os médicos dizendo o seguinte: não tome líquidos, especialmente gelados, junto com as refeições. Por quê? Dois fatores estão envolvidos ali. Quando você toma um líquido, né, e alguns tomam mais de um copo de 500 ml, toma bastante líquido durante as refeições, o que você faz com o suco gástrico, né, com a concentração do suco gástrico quando você coloca lá o suco, né, o suco? Você dilui o suco gástrico. Ah, professor, mas refrigerante é bom para a digestão, ajuda. Não, senhor. A digestão ela se dá por ácido clorídrico e por enzimas digestivas, né? Que são substâncias químicas que vão trabalhar acelerando as reações, facilitando os processos. Agora veja, quando você toma líquido nas refeições, você faz o quê? Você dilui o suco gástrico, diminui a concentração. Diminuindo a concentração, diminui a velocidade das reações responsáveis pela digestão. Por isso a digestão ela é prejudicada quando você bebe junto com os alimentos. Esse é o primeiro fator, concentração. E o outro fator, a temperatura, né? Porque quanto menor, quando você toma um líquido, normalmente ele vem o quê? Vem geladinho, né? Um suco, um refrigerante. O que acontece? Ele diminui a temperatura do estômago, né? Que é o reator ali onde estão ocorrendo as reações de digestão. Então, quando você toma um líquido gelado, você diminui a temperatura do estômago, né? O que vai acontecer? Vai diminuir a velocidade das reações. É claro que o teu corpo vai precisar gastar energia para aquecer novamente o conteúdo do estômago para que as reações possam acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, atrasará a digestão. Como é que esse tipo de assunto cai nas provas? Vamos lá, então, ver uma questão da FUVEST, né? Então, vamos lá. Veja bem, aqui nós temos o seguinte, olha, um texto longo, né? Normalmente, as questões da FUVEST, você tem que ler toda a questão para poder entender ali o contexto, para poder achar a resposta, tá? Então vamos nessa aqui, ó. Um antiácido comercial em pastilhas possui em sua composição, entre outras substâncias, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico, tá bom? Muito bem. Ao ser colocada em água, a pastilha dissolve-se completamente e libera gás carbônico, o que causa a efervescência, certo? Muito bem. Para entender a influência de alguns fatores sobre a velocidade de dissolução da pastilha, adicionou-se uma pastilha a cada um dos 4 recipientes descritos na tabela. 4 recipientes. Medindo-se o tempo até a sua dissolução completa, tá? Então vamos olhar para a tabela, o que está acontecendo aqui. Vamos ler a tabela. Então aqui você tem a solução, né? E aqui o tempo, medido em segundo, tá bom? O tempo para a dissolução completa da pastilha, né? Então a água mineral
sem gás, aqui está dizendo que em todos os experimentos foi usada a mesma água, né? Mesma água mineral. Considere a água com gás como tendo gás carbônico dissolvido, né? Muito bem, então vamos lá. Água mineral sem gás, a temperatura de 25 graus. Levou 36 segundos para dissolver completamente o comprimido, tá bom? Vamos nessa. Que mais? Segundo experimento que ele fez, ele usou água com gás, também a 25 graus. Mediu o tempo para dissolução, 35 segundos. Foi mais rápida com o gás, né? O gás, ele interfere, né? Porque ele aumenta a pressão, mas sensivelmente em sistemas gasosos. Aqui a interferência foi mínima, mas houve uma pequena interferência do aumento do gás ali no ambiente, tá certo? Mas muito pouquinho, mas houve, ó. Muito bem. Água mineral sem gás, então deixada na geladeira a 4 graus, bem geladinha. Olha só, 53 segundos. Demorou quase 1 minuto para dissolver, olha só. E com gás, né? Com gás também gelada, 55 segundos, né? É interessante isso daqui, né? Olha só, sem gás, deixada a 4 graus, foi mais rápido do que com gás. Olha que curioso, né? Então, a interferência da temperatura foi sensível aqui, né? Porque, veja, daqui, olha só, de 4 graus, 53 segundos, para 25 graus, 36 segundos, olha, foi muito mais rápido, né? Lembrando que quanto maior o tempo, menor a velocidade, evidentemente, né? Menos rápido, né? Quanto menos tempo, mais rápido. Então, a 25 graus foi bem mais rápido do que a 4 graus. Essa é a conclusão que se tira, né? Então, vamos nessa. Com base nessas informações, o que será correto afirmar? Vamos ver? Letra A. O uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminuiu a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 50%? Claro que não, né? Olha só. Na verdade, aqui aumentou um pouco a velocidade, né? Mas nunca de 50%. Aqui realmente diminuiu, mas também não chega nem perto de 50%, né? Então a A não está correta. O uso da água com gás, ao invés da sem gás, aumentou a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 33%? Não, claro que não, né? Aqui aumentou um grauzinho, só, olha. A velocidade aumentou aqui, sendo que aqui acabou foi diminuindo, tá? Então, influência muito pequena. Na mudança de temperatura, nem a adição do gás carbônico na solução afetam, nem a mudança de temperatura e nem a adição de gás carbônico na solução afetam a velocidade da reação. Claro que não, né? É claro que o aumento da temperatura afeta sensivelmente, tá certo? Então você tem aqui a 4 graus 53 e a 25 graus 35, né? Então, 36, então quer dizer, a mudança de temperatura afeta bastante. O gás muito pouco, mas a temperatura aumenta muito. O aumento da temperatura da água de 4 graus para 25, né? Levou a um aumento na velocidade da reação. Com certeza, né? Aqui levou 53 segundos e aqui apenas 36. Ou seja, quando eu aumento de 4 graus para 25 graus, a velocidade aumenta bastante, né? O tempo diminui sensivelmente. Ou seja, a velocidade é muito mais rápida, né? Ok? Uma vez que aumentou a frequência, né, e a energia de colisões entre as moléculas envolvidas na reação. Com certeza a letra D, né? O aumento da temperatura da água de 4 graus para 25 levou ao aumento da velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da solução, deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes. Veja, o assunto aqui não é equilíbrio químico, mas essa afirmação relativa ao equilíbrio químico também está errada, né? Mas essa letra E, ela é aquela que vai realmente saber se o cara sabe ou não o assunto, que ela pode levar o camarada a se confundir, ok? As outras estão claramente erradas. Então eu espero que você tenha compreendido esses dois fatores aí, temperatura e concentração.
Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, então. Um grande abraço.